O Conto da Noite é Dagon, escrito por Lovecraft em 1917. Espero que gostem, coloquem os fones, apaguem as luzes e boa história. Escrevo isso debaixo de uma tensão mental considerável, já que esta noite poderei não estar mais vivo. Sem um centavo e no final do meu suprimento de droga, que apenas ela consegue tornar minha vida tolerável, já não consigo suportar a tortura e irei atirar-me dessa janela de sótão na rua esquálida lá de baixo. Não pensem que minha dependência de morfina tenha me tornado um fraco ou degenerado. Quando houverem lido essas páginas rabiscadas às pressas, poderão imaginar, mesmo sem nunca perceber plenamente, por que preciso da droga ou da morte. Foi em um dos trechos mais abertos e pouco frequentados do vasto Pacífico que o paquete onde eu era comissário de bordo foi capturado pelo vaso de guerra alemão. A Grande Guerra estava então em seu início, e as forças marítimas do bárbaro ainda não haviam mergulhado por completo em sua posterior degradação. Sendo assim, nossa embarcação foi tomada como legítima presa, enquanto nós, membros de sua tripulação, fomos tratados com toda a equalidade e consideração que nos eram devidas como prisioneiros navais. Era tão liberal de fato a disciplina de nossos captores, que 5 dias depois que nos tomaram, consegui escapar, sozinho, em um pequeno barco, equipado com água e provisões para muito tempo. Quando enfim me vi livre e à deriva, não tinha muita noção de minha localização. Como nunca havia sido um navegador experiente, só podia imaginar, vagamente, pelo sol e as estrelas, que estavam um pouco ao sul do Equador. De latitude, nada sabia. E não havia ilha nem linha costeira à vista. O tempo manteve-se firme durante dias, e sem conta, vaguei, sem sentido, debaixo de um sol escaldante, esperando a passagem de algum navio, ou ser atirado às praias de alguma terra inabitável. Mas não surgiu navio, nem terra, e comecei a me desesperar em minha solidão, sobre a ondulante vastidão do interminável azul. A mudança aconteceu enquanto eu dormia. Seus detalhes eu jamais saberei, pois embora agitado e povoado de sonhos, tive um sono tranquilo. Quando afinal despertei, descobri-me meio tragado pela extensão lamacenta de um infernal lodo negro, que se estendia à minha volta em monótonas ondulações, até onde minha vista alcançava, e onde, a certa distância, estava enterrado meu barco. Embora se possa perfeitamente imaginar que minha primeira sensação seria de espanto com a transformação tão prodigiosa e inesperada de cenário, eu, na verdade, fiquei mais horrorizado do que espantado, pois havia no ar e no solo putrefato um cadáver sinistro que me arrepiou até o âmago de meu ser. A região toda fedia com as carcaças de peixes apodrecidos e outras coisas menos descritíveis que eu vi projetadas na lama abjeta da interminável planície. Talvez eu não devesse esperar transmitir em meras palavras a indizível repugnância que pode existir em um silêncio absoluto e numa imensidão estéril. Não havia nada no alcance do ouvido e da visão, salvo uma vasta extensão de lodo preto, mas ainda assim, o caráter absoluto do silêncio e a homogeneidade da paisagem me oprimiram com um medo nauseante. O sol ardia no alto de um céu sem nuvens, que me parecia quase negro em sua impiedade, como se refletisse o pântano escuro que tinha embaixo de meus pés. Arrastando-me para dentro do barco encalhado, percebi que apenas uma teoria poderia explicar minha situação. Por algum tipo de erupção vulcânica sem precedentes, parte do leito do oceano havia sido impelida para a superfície, expondo regiões que durante incontáveis milhões de anos ficaram submersas debaixo das profundezas aquáticas imensuráveis. Era tão grande a extensão da nova terra que se elevava por baixo de mim, que não consegui captar o mais tênue ruído do oceano. E por mais que forçasse os ouvidos, também não havia qualquer ave marinha para pilhar as coisas mortas. Durante muitas horas, eu fiquei sentado, pensando e ruminando no barco que estava caído de lado e produzia um pouco de sombra à medida que o sol ia seguindo seu curso no céu. Com o avanço do dia, o chão foi ficando menos pegajoso, indicando que ficaria seco bastante para caminhar sobre ele dentro de pouco tempo. Dormi muito pouco aquela noite, e no dia seguinte, preparei um farnel com água e comida para uma excursão terrestre, em busca do mar desaparecido e de um possível resgate. Na terceira manhã, verifiquei que o solo já estava bem seco e me permitiria que caminhasse sem problema sobre ele. O cheiro de peixe era enlouquecedor, mas eu estava concentrado demais em coisas sérias para me importar com desgraça tão pequena. E parti ousadamente para um destino incerto. Caminhei a duras penas durante o dia todo na direção oeste, guiando-me por um outeiro distante, que se destacava em altura dos outros que existiam no deserto acidentado.
Acampei aquela noite e no dia seguinte segui avançando para o outeiro, embora aquele objeto parecesse estar pouca coisa mais perto do que da primeira vez que o vira. Na quarta noite, atingi a base do monte e se mostrou muito mais alto do que parecera à distância. Um vale interposto destacava seu perfil da superfície geral. Exausto demais para subir, dormi à sombra da colina. Não entendo por que meus sonhos foram tão agitados aquela noite, mas antes da curva fantasticamente acentuada da lua minguante ter se erguido muito alto acima do lado oriental da planície, acordei suando frio, decidido a não me deixar adormecer de novo. As visões como é que eu havia tido eram demais para suportá-las novamente, e sob o brilho da lua, percebi como foram insensatas as minhas caminhadas diurnas. Sem o ardor do sol escaldante, minha jornada teria me custado menos energia. Agora, enfim, me sentia plenamente capaz de realizar a escalada que me havia intimidado ao entardecer. Apanhei então o farnel e encaminhei-me para a crista da elevação. Já disse que a monotonia inquebrável da planície era para mim fonte de vago horror, mas acredito que meu horror tenha se tornado maior quando ganhei o topo do monte e olhei para o outro lado, para dentro de um poço ou cânion imensurável, cujos recessos negros a lua ainda não havia se erguido o suficiente para iluminar. Sentia-me no limite do mundo, espreitando pela borda um caos insondável de noite eterna, e em meu terror correram curiosas remanescências de paraíso perdido e da hedionda escalada de Satã pelos disformes reinos da escuridão. Enquanto a lua escalava mais alto no céu, comecei a perceber que as encostas do vale não eram tão perpendiculares quanto eu imaginara. Rebordos e protuberâncias de rocha ofereciam apoio para uma descida muito fácil, e depois de algumas poucas centenas de metros, o declive se tornava bastante gradual. Instigado por um impulso que não posso analisar de forma definitiva, desci pelas rochas e parei na encosta mais gentil logo abaixo, mirando as profundezas estígidas onde nenhuma luz jamais penetrara. De uma vez só, minha atenção foi capturada por um objeto vasto e singular na encosta oposta, que se erguia em degraus, cerca de 90 metros à minha frente. Um objeto que reluzia alvamente nos raios há pouco lançados pela lua ascendente. Era apenas uma peça gigante de pedra, e logo me convenci que eu estava consciente de uma impressão distinta de que seu contorno e posição não eram apenas uma obra da natureza. Um escrutínio mais próximo me preencheu de sensações que não consigo expressar, pois apesar de sua enorme magnitude e de sua localização em um abismo adormecido, no fundo do mar, desde que o mundo era jovem, percebi, para além de qualquer dúvida, que o objeto estranho era um monolito bem formado, cujo volume massivo conhecera o labor e talvez a adoração de criaturas pensantes. Confuso e aterrorizado, embora não sem uma certa sensação de deleite de cientista, examinei meus arredores mais de perto. A lua, agora próxima de seu zênite, brilhou estranha e vividamente sobre as alturas imponentes que cercavam o abismo, revelando um vasto corpo d'água que corria no fundo, fluindo para fora de vista em ambas as direções e quase lambendo meus pés, enquanto eu permanecia na encosta. Através do abismo, as ondulações lavavam a base do ciclópico monólito, em cuja superfície agora eu percebia tanto inscrições quanto esculturas rudes. A escritura era um sistema de hieroglifos desconhecido para mim, diferente de tudo que eu já vira em livros, consistindo em sua maior parte de símbolos aquáticos estilizados, tais como peixes, enguias, polvos, crustáceos, moluscos, baleias e coisas do tipo. Diversos caracteres representavam obviamente coisas marinhas desconhecidas pelo mundo moderno, cujas formas em decomposição eu observara na planície que se erguera no oceano. Foram os entalhes decorativos, porém, que mais me extasiaram. Havia um arranjo de baixos relevos bem visível acima da água interposta, por conta de seu enorme tamanho, cuja temática teria invocado a inveja de Doré. Imagino que aquelas coisas deveriam supostamente ilustrar pessoas, ao menos um certo tipo de pessoas. Embora as criaturas fossem mostradas divertindo-se, como peixes nas águas de alguma gruta marinha, ou venerando algum santuário em forma de monólito, também ao que tudo indica submerso. De seus rostos e formas não ouso falar em detalhes. Sua mera lembrança me deixa atordoado, de um grotesco além da imaginação de um Poe ou de um Bulwer. Tinham um perfil infernalmente humano, apesar das mãos e pés palmados, dos lábios chocantemente largos e flácidos, dos olhos saltados e vítreos, e outras feições ainda menos agradáveis de se lembrar. O curioso é que pareciam ter sido cinzelados muito fora de proporção com o cenário de fundo, pois uma das criaturas era mostrada no ato de matar uma baleia, representada com o tamanho um pouco maior do que o seu. Mas naquele momento, eu achei que eram apenas deuses imaginários de alguma tribo primitiva, navegante e pescadora,
Extasiado diante daquele inesperado vislumbre de um passado além da imaginação do mais ousado antropólogo, fiquei ali, cismando, enquanto a lua provocava curiosos reflexos no plácido canal à minha frente. Então de repente eu o vi, com apenas uma leve agitação para marcar sua ascensão até a superfície. A coisa deslizou para fora das águas escuras. Tão vasto quanto Polifemo e horrendo, ele dardejou como um estupendo monstro de pesadelos, contra o monólito sobre o qual lançou seus gigantes braços escamosos, enquanto curvava a cabeça hediondamente e dava vazão a certos sons compassados. Naquele momento, eu pensei ter ficado louco. De minha subida frenética da encosta e do monte, de minha jornada delirante de volta ao bote encalhado, pouco me recordo. Acredito ter cantado muito e gargalhado estranhamente quando me via incapaz de cantar. Tenho lembranças indistintas de uma grande tempestade de pouco tempo depois de ter alcançado o bote. De qualquer forma, sei que ouvi o ribombar dos trovões e outros sons que a natureza apenas profere em seus humores mais selvagens. Quando saí das trevas, estava em um hospital de São Francisco, para onde fora levado por um capitão de um navio americano que recolhera meu bote no meio do oceano. Em meu delírio muito falei, mas descobri que não deram muita atenção às minhas palavras. Meus salvadores não sabiam nada a respeito de alguma terra que houvesse aflorado no Pacífico, e eu não julguei necessário insistir em algo que sabia que eles não poderiam acreditar. Procurei certa vez um famoso etnólogo e o diverti com perguntas curiosas sobre a antiga lenda de Dagon, o deus peixe, mas percebendo logo que ele era um racionalista e corrigível, não insisti nas perguntas. E durante a noite, especialmente quando a lua está muito curva e minguante, que eu vejo a coisa. Tentei a morfina, mas a droga apenas deu um alívio temporário e me arrastou para suas garras como um escravo sem esperança. Sim, tendo escrito um relato completo para a informação ou desdenhosa diversão de meus semelhantes, eu pretendo acabar com tudo. Muitas vezes me pergunto se tudo não teria passado de pura fantasmagoria. Uma simples fantasia febril enquanto eu jazia castigado pelo sol e delirante naquele barco descoberto depois de minha fuga do vaso de guerra alemão. Isso eu me pergunto, mas sempre me vem uma visão terrivelmente pavorosa em resposta. Não consigo pensar no mar profundo sem estremecer com as coisas inomináveis que podem neste exato momento estar se arrastando pelo leito lamacento, adorando seus antigos ídolos de pedra e cinzelando sua própria e detestável semelhança em obeliscos submarinos de granito encharcado. Sonho com o dia em que eles poderão ascender acima dos vagalhões para arrastar para o fundo com suas garras fétidas os remanescentes de uma humanidade debilitada, exaurida pela guerra. O dia em que a terra poderia afundar e o escuro leito do oceano erguer-se em meio a um pandemônio universal. O fim está próximo. Eu ouço um ruído na porta, como se um imenso corpo viscoso a estivesse forçando. Ele não vai me encontrar. Deus, a janela! A janela!